Fala minha gente, tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos chegando aí com mais um vídeo aqui na LA Sports e eu te convido, claro, para que tu te inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, aquela coisa toda, deixa o teu like, compartilha esse conteúdo com os teus amigos, com a tua família e deixa também o teu comentário, tua dica, tua crítica, tua sugestão, tua participação geral é muito relevante para todos nós. Vamos lá então falar de Ceará e Corinthians, Corinthians e Ceará, jogo válido pelo Brasileirão. Começo dizendo para vocês que essa foi uma derrota pro Timão, do Timão, né, pelo placar de 3-1. Os gols da equipe cearense marcados por Vina, que por sinal se tornou, né, o maior artilheiro da história do Ceará no Brasileirão, se a gente considerar o período de 1959 até 2022, com 22 gols, beleza? Então o Vina se tornando aí, ele já é ídolo do Ceará, isso que é a grande verdade, mas aí atingindo uma marca histórica com a camisa do Vozão. Além do gol do Vina, que foi um belo gol, teve também o belo gol do Roger Guedes e também o belo gol do Pacheco e também o gol do Clebão, beleza? É fato que, como inclusive foi ressaltado na transmissão, foi uma partida de golaços, né, galera? Pacheco, Vina, Roger Guedes, mas quem pensa aí que o Timão talvez tenha ido com um time alternativo, coisa do tipo, não tenha ligado, né, para o confronto no Castelão, está bem enganado. Roger Guedes estava em campo, Juliano em campo, Cantígio, Duqueiroz, Gil, Raul Gustavo, Fábio Santos, caras, né, que ao longo da temporada tem uma minutagem muito elevada, muito alta, né? O próprio Adson, Gustavo Mosquito. Então tá enganado quem pensa que o Timão não ligou para a partida. Inclusive, o que pesa mais, pelo menos nessa nossa análise, é o fato de que o Corinthians abriu o placar com o belo gol do Roger Guedes. E por falar em Roger Guedes, claramente ele demonstra que pelo lado esquerdo ele rende muito mais. Ele estava, né, como principal homem de referência, né, no setor ofensivo do Corinthians, mas caindo pelo lado esquerdo ele é muito diferenciado. Puxando para a perna boa, né, jogando como a gente chama, com o pé trocado, jogando pelo lado esquerdo, mas puxando para a perna direita, ele realmente é um cara muito diferenciado, né? E o Corinthians, com aquela vitória parcial por 1-0, estava assumindo a liderança da competição, mas sucumbiu a uma pressão imensa da torcida do Ceará, mas também dos jogadores, da postura da equipe do técnico Marquinhos Santos, que por sinal muito bem, like para as mudanças, né, para a organização da equipe do Marquinhos Santos, que conseguiu uma vitória gigante, a primeira inclusive em casa nesta edição do Brasileirão, tá? O Vina, maestro do time, melhor em campo, beleza? Uma grande atuação do camisa 29 da equipe cearense, que por sinal ele chegou ao seu primeiro gol nessa edição do Brasileirão, em que coincidentemente o último gol marcado dele, né, por essa mesma competição, tinha sido contra o próprio Corinthians no Brasileirão, né, da edição passada, tá? O Corinthians não teve força, como a gente já disse, para segurar o resultado. E a gente tem que citar aqui a atuação do goleiro Matheus Donelli. Assim, teve muita gente criticando o goleiro e tal. Eu vou me basear no seguinte: o Cássio não pôde atuar, né, por dores na lombar, foi aí de salto de última hora na partida. E o Donelli, pelo menos eu tive uma impressão no chute lá do Bruno Pacheco, em que ele parecia um pouco adiantado. Faltou, na minha visão, pelo menos um erro de posicionamento, mas eu não considero assim a falha grave. Talvez tenha tido uma falha, não sou especialista para falar no assunto, mas é fato que eu achei aquela bola, não vou dizer defensável, até porque foi um golaço. Muito mais méritos do Pacheco do que propriamente deméritos do goleiro Donelli. Mas é fato que, pelo menos se ele tivesse um posicionamento melhor, talvez ele pudesse ter feito a defesa. No chute do Vina ali, nenhum goleiro pegaria, essa é a grande verdade. Mas o Donelli ele é um cara muito promissor ainda, muito jovem, né? Mas pelo menos essa é a minha percepção e acho que pelo menos de uma grande parte aí da torcida corintiana, pelo menos que eu vejo nas redes sociais. Ele ainda se mostra um cara insuficiente para essa função, mas é um cara que sem dúvida numa projeção maior, ele vai ter oportunidades, né? Um cara que já foi campeão por seleção brasileira de base, né? Então ele tem muito futuro, é muito promissor. Mas pelo menos é aquela questão que a gente vinha falando, inclusive na transferência do Yuri Alberto, ele vindo para o Corinthians e saindo o Mantuan e também o Ivan. Num jogo de maior exigência, em que o Donelli precisa entrar, em que o Cássio não esteja em condições clínicas e físicas para poder atuar, será que ele vai dar conta do recado? Por exemplo, nesse jogo contra o Ceará, ele levou 3 gols. Pelo menos ali no gol do Kleber eu achei que foi a bola mais defensável de todos. Achei que ele não fechou muito bem o ângulo, né, de finalização do atacante do Vozão. No jogo contra o Palmeiras, ele entrou, né, num jogo muito grande, que é um clássico, né, com todos aqueles ingredientes que a gente já sabe, e também levou 3 gols naquele passeio do Verdão diante do Corinthians. Então, o Donelli ele ainda precisa evoluir um pouco.
Eu não acredito que ele esteja pronto ainda para ser aquele reserva imediato do Cássio. O Ivan, sim, tinha esse status, tinha esse patamar, mas no caso saiu para a equipe do Zenit. E esse é o risco que o Corinthians corre, um dos riscos, na verdade, que o Corinthians corre, na minha visão, pelo menos aí ao longo da temporada. Mas a gente tem que dar força, tem que dar confiança para o Donelli, que é um cara promissor e sem dúvida aí, num período que até o Cássio se aposentar, ele vai ter condições, sem dúvidas, de assumir a meta corintiana, beleza? Foi um jogo muito abaixo tecnicamente da equipe do Vitor Pereira, que por falar em Vitor Pereira, ele não estava em campo, né? Está suspenso no Brasileirão, e quem estava, né, comandando o timão à beira do gramado era o seu auxiliar, o Felipe Almeida. Isso tudo, né, desse conjunto da atuação ruim do timão, é reflexo tanto do desgaste, né, físico, jogos acumulados, competições importantes, uma série de decisões, como também do gramado ruim da Arena Castelão. Aqui a gente não vai comparar o gramado do Castelão com o da Neoquímica Arena. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, tá? Roger Guedes demonstrou que ele rende muito mais pelo lado esquerdo, como a gente falou há pouco, tá? Ele é um cara muito diferenciado jogando por ali. E quando vier Yuri Alberto, não tenho dúvida de que a tendência é Vitor Pereira escalando Roger Guedes pelo lado esquerdo, onde ele já manifestou inúmeras vezes que é por lá onde ele prefere atuar e por onde ele rende mais, a gente já viu isso em várias oportunidades, e o Yuri Alberto na sua posição natural de origem, que no caso é como centroavante. Uma atuação simplesmente para o Corinthians esquecer isso, porque foi dominado pelo bom time do Ceará. É bem verdade que, embora a equipe cearense esteja na parte de baixo da tabela, né, pelo menos no início da rodada estava no Z4, a condição, né, que mostra a pontuação da equipe não condiz nem um pouco com o nível da equipe e também com as atuações, tá? É muito difícil jogar no Castelão com toda aquela atmosfera da torcida alvinegra, né, jogando contra o Corinthians e a favor, no caso da equipe do Ceará, e todo esse balanço que a gente traz aqui interferiu negativamente, mas também do ponto de vista da atuação técnica individual dos jogadores do Corinthians, realmente muito abaixo, né? Por exemplo, os únicos que se salvaram, pelo menos na nossa visão, Roger Guedes e Bruno Mendes foram alguns dos exemplos, tá? No lance do terceiro gol da equipe do Ceará, uma falha, né, total ali do Raul Gustavo, levou uma bola simples nas costas. Isso não pode acontecer, ainda mais com o Kleber, que é um atacante que não é de tanta velocidade. Então, realmente, um erro grotesco aí da defesa do Corinthians, que pelo menos poderia ter saído da Arena Castelão com um empate. Mas a verdade é que a atuação, se a gente for colocar no balanço tanto do Ceará quanto do Corinthians, o Ceará merecia uma vitória que poderia até ter sido de goleada, tá? E, no caso, como a gente falou há pouco, inclusive uma estatística para elucidar tamanha, né, superioridade do Ceará em relação ao Corinthians, foi na primeira etapa. Já ali por volta dos 40 minutos da primeira etapa, mais ou menos, eram 2 finalizações do Corinthians e o quádruplo do Ceará. No caso, 8 finalizações do Ceará e somente 2 do Corinthians, para elucidar, escancarar o quanto que a equipe alvinegra, né, o alvinegro cearense, era muito superior ao alvinegro paulista, beleza? Próximo compromisso do Corinthians, a gente vai falar desse confronto contra o Curitiba na quarta-feira, 9h30 da noite. Jogo em casa na Neoquímica Arena. Jogo aí válido pelo Brasileirão. Inclusive, essa partida, né, já aí, né, provável estreia, né, do Yuri Alberto, beleza? Lembrando que esse jogador pode estrear a partir do próximo dia 18 de julho, né, quando abre a janela de transferências para jogadores vindos, né, do futebol do exterior, e com certeza vai agregar não só em qualidade, como também em número quantitativo e qualitativo ao elenco do Vitor Pereira. A gente já está na expectativa do anúncio do Balbueno e a gente, claro, vai trazendo as informações à medida, né, que elas vão acontecendo. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha com seus amigos, com a tua família. Teu like é muito importante para jogar o canal lá para cima, ajudar a divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente traz aqui no canal sobre futebol nacional, futebol internacional, trazendo informações, análises, estatísticas, curiosidades, tudo para o fã de esporte. Falar em fã de esporte, grande abraço, grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!